O ex dela a humilhou no iate de luxo diante de todos, mas o dono milionário se aproximou, a segurou pela cintura e a beijou bem na frente dele. O calor de março no Rio de Janeiro fazia o asfalto de Copacabana brilhar como um espelho líquido. Marina Andrade ajustou os óculos escuros e acelinou o passo em direção ao escritório, suas sandálias rasteiras batendo no calçadão em um ritmo apressado. O projeto da reforma do prédio comercial em Ipanema estava atrasado, e ela sabia que não podia se dar ao luxo de perder mais um cliente. Aos 28 anos, Marina tinha construído sua reputação como arquiteta através de muito trabalho e dedicação. Depois de terminar com Bruno há 6 meses, ela se jogou de cabeça na carreira, tentando preencher o vazio que o relacionamento tóxico havia deixado. O escritório pequeno em Copacabana não era o que sonhara quando se formou, mas era seu, conquistado com suor e noites em claro. Marina, que coincidência te encontrar aqui! A voz feminina a fez parar bruscamente. Ela se virou e encontrou Camila, uma antiga colega da faculdade, toda produzida com um vestido de grife e bolsa que custava mais que o aluguel do escritório de Marina. Oi, Camila. Como você está? Marina forçou um sorriso, lembrando-se de como Camila sempre fazia questão de demonstrar seu status social. Estou ótima, casada, morando na Barra. Você deve ter visto nas redes sociais. Camila gesticulou exageradamente, exibindo o anel de diamante. E você, ainda com aquele Bruno? Marina sentiu o peito apertar. Não, terminamos há um tempo. Que pena. Bom, talvez seja melhor assim. Aliás, tenho algo que pode te interessar. Os olhos de Camila brilharam com aquela expressão que Marina conhecia bem, quando tinha alguma fofoca ou novidade. Meu marido foi convidado para uma festa em um iate de luxo no próximo sábado. É do Rafael Mendes, você conhece? Dono da Mendes Construções. Marina balançou a cabeça negativamente. O nome não lhe era familiar, mas no Rio sempre havia algum empresário novo fazendo fortuna. É do Festa do Mês, Marina. Vai ter gente de toda a elite carioca. Pensei em você porque sei que anda precisando fazer networking para seu escritório, não é mesmo? Camila inclinou a cabeça com um sorriso que beirava a condescendência. O orgulho de Marina quase a fez recusar na hora. Ela odiava a forma como Camila sempre a tratava, como se estivesse fazendo um favor, como se Marina fosse uma necessitada. Mas a parte racional de sua mente sussurrou que talvez fosse realmente uma oportunidade profissional. Eu não sei se seria apropriado. Não conheço o anfitrião. Que bobagem. Meu marido pode te levar como convidada. O Rafael é super descolado. Vai adorar conhecer uma arquiteta talentosa. Camila pegou o celular. Já vou mandar o endereço e horário. É na Marina da Glória, sábado às 19 horas. Ah, e Marina capricha no visual, né? É um ambiente bem refinado. Antes que Marina pudesse protestar, Camila já havia enviado a mensagem e se despedido com beijinhos no ar, deixando um rastro de perfume caro e comentários velados sobre ambiente refinado. Marina ficou parada no meio da calçada, observando o movimento típico de Copacabana. Vendedores ambulantes ofereciam água gelada, turistas tiravam selfies com o pão de açúcar ao fundo e cariocas seguiam suas vidas sem pressa, aproveitando a brisa do mar. Ela releu a mensagem no celular. Marina da Glória, sábado 19 horas. Uma parte dela queria ignorar completamente o convite. Festas da elite carioca não eram exatamente seu ambiente. E depois de Bruno, ela havia aprendido a desconfiar desse mundo de aparências e superficialidades. Bruno sempre a criticava por não se encaixar nesses círculos sociais. Você precisa aprender a se vestir melhor, Marina. Essas pessoas reparam em tudo, dizia ele, como se ela fosse um projeto inacabado que ele estava tentando moldar. Mas talvez fosse exatamente por isso que ela deveria ir. Para provar, para si mesma, não para ele ou para qualquer outra pessoa, que podia estar em qualquer ambiente, sendo simplesmente ela mesma. Quando chegou ao escritório, Marina encontrou sua sócia e melhor amiga Júlia, debruçada sobre as plantas do projeto de Ipanema. Pelo amor de Deus, Mari, onde você estava? O cliente ligou 3 vezes. Júlia levantou os olhos castanhos, visivelmente irritada. Desculpa, encontrei a Camila na rua e... Marina parou percebendo como isso soava fútil diante do trabalho acumulado. A Camila? Aquela que vivia se achando na faculdade?
Júlia fez uma careta. Deixa eu adivinhar. Ela estava toda produzida falando da vida maravilhosa dela? Marina riu, sentindo-se grata por ter uma amiga que a conhecia tão bem. Pior, me convidou para uma festa em um iate. E você vai? Não sei. Ela disse que seria bom para networking. Júlia a estudou por um momento. Marina, você não precisa provar nada para ninguém, muito menos para a Camila ou para qualquer pessoa daquele mundo. Eu sei. Mas e se for realmente uma oportunidade? Nosso escritório está precisando de clientes maiores. E se for só um monte de gente superficial querendo ostentar? Júlia cruzou os braços. Além do mais, você tem certeza de que não vai encontrar o Bruno lá? Marina sentiu o estômago revirar. Não havia pensado nessa possibilidade, mas conhecendo o círculo social do ex-namorado, era bem provável que ele estivesse na festa. Se eu encontrar, problema dele. Eu não vou deixar de viver por causa do Bruno. Júlia sorriu. Essa é a Marina que eu conheço. Então vai mesmo? Marina olhou pela janela do escritório, observando o movimento da praia. O mar estava agitado, com ondas quebrando com força na areia. Talvez fosse um sinal, ou talvez fosse apenas mais um dia normal no Rio de Janeiro. Acho que vou sim. Sábado chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela passou a manhã toda no escritório, tentando finalizar os detalhes do projeto de Ipanema, mas sua mente insistia em vagar para a festa da noite. A cada hora que passava, a ansiedade crescia, misturada com uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. Você está parecendo um gato no telhado quente, comentou Júlia, observando Marina reorganizar os mesmos documentos pela terceira vez. Estou bem, só nervosa. Por causa da festa ou por causa da possibilidade de encontrar o Bruno? Marina parou de mexer nos papéis. Ambos, eu acho. Júlia se levantou e puxou a cadeira para ficar de frente para a amiga. Mari, escuta aqui. Você é uma arquiteta incrível, uma mulher inteligente e bonita. Se algumas pessoas daquele mundo não conseguem enxergar isso, o problema é delas, não seu. Eu sei disso na teoria, Ju. Mas na prática, é difícil esquecer as coisas que o Bruno dizia. Ah, que coisas! Marina suspirou, sentindo o peso das memórias. Que eu era deselegante, que não sabia me vestir, que envergonhava ele na frente dos amigos dele. Que eu precisava me esforçar mais para estar no mesmo nível dele. Marina Andrade, Júlia bateu a mão na mesa. Esse imbecil conseguiu mexer tanto com sua cabeça que você ainda acredita nas merdas que ele falava? Você é perfeita do jeito que é. As palavras da amiga aqueceram o coração de Marina, mas ainda havia uma voz pequena e irritante em sua mente, ecoando as críticas de Bruno. Vem cá, disse Júlia pegando a bolsa. Vamos fechar isso aqui e ir para sua casa. Você vai se arrumar, eu vou te ajudar, e nós vamos escolher um look que vai fazer você se sentir confiante e bonita. E depois você vai nessa festa e vai arrasar. 2 horas depois, Marina estava em frente ao espelho do seu apartamento em Copacabana, observando o resultado da tarde de preparação. Júlia havia insistido no vestido azul marinho que Marina usara na formatura. Elegante, mas não ostensivo, que realçava seus olhos verdes e a pele bronzeada pelo sol carioca. Perfeito, disse Júlia, ajeitando uma mecha do cabelo castanho de Marina, que caía em ondas naturais pelos ombros. Você está linda e, mais importante, está parecendo você mesma. Marina olhou para o reflexo mais uma vez. O vestido realmente ficava bem, e a maquiagem discreta destacava seus traços naturais. Ela se sentia bem, diferente do que sentia quando se arrumava para sair com Bruno, sempre preocupada se estava adequada o suficiente. Obrigada, Ju. Não sei o que faria sem você. Provavelmente se sabotaria e não iria à festa, respondeu Júlia com um sorriso maroto. Agora vai que o Uber já está quase chegando. A viagem até a Marina da Glória foi um misto de contemplação e nervosismo. Marina observou a cidade passar pela janela, as luzes de Copacabana se refletindo no mar, o movimento do sábado à noite, os bares lotados na Lapa. O Rio de Janeiro tinha essa capacidade única de ser cosmopolita e acolhedor ao mesmo tempo. Quando o carro se aproximou da Marina, Marina sentiu o coração acelerar. Iates luxuosos estavam ancorados como joias flutuantes, suas luzes criando reflexos dourados na água escura da baía. O som de música e conversas chegava até a rua,
misturado com a brisa marinha que trazia o cheiro característico do mar carioca. "É aqui, senhora", disse o motorista, parando em frente à entrada da marina. Marina pagou a corrida e desceu do carro, observando o movimento de pessoas elegantes caminhando em direção aos iates. Por um momento, hesitou. Talvez não fosse uma boa ideia. Talvez devesse voltar para casa, pedir uma pizza e assistir a um filme. Mas então lembrou das palavras de Júlia. Ela era arquiteta profissional, tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Respirou fundo, sentindo o ar salgado preencher seus pulmões, e caminhou em direção à festa. O iate era ainda mais impressionante de perto. Com 3 andares e uma decoração moderna que combinava madeira e metal, ele parecia mais um hotel flutuante do que uma embarcação. Luzes discretas criavam um ambiente sofisticado, e o som de um quarteto de jazz se misturava com o burburinho das conversas. Marina mostrou o convite para o segurança e subiu a prancha de acesso, sentindo os olhares curiosos de alguns convidados. Procurou por Camila, mas no meio de tanta gente elegante, não conseguiu identificá-la imediatamente. O deck principal estava lotado. Homens de terno e mulheres em vestidos de grife circulavam com taças de champanhe, conversando em pequenos grupos. Marina aceitou uma taça oferecida por um garçom e tentou se misturar, observando as interações sociais com o olhar analítico de quem não pertencia completamente àquele mundo. Marina Andrade? Ela se virou e seu coração despencou. Bruno estava a poucos metros de distância, acompanhado de uma loira deslumbrante que não devia ter mais que 22 anos. Ele usava um blazer azul que Marina lembrava bem. Era o que ele usava quando queria impressionar. "Bruno", ela conseguiu dizer, tentando manter a voz firme. "Que surpresa te ver aqui. Não imaginei que você frequentasse esse tipo de evento." O sorriso dele era o mesmo de sempre, condescendente, como se ela fosse uma criança que havia se vestido com as roupas da mãe. A loira ao lado dele olhava Marina de cima a baixo, claramente avaliando a competição, embora Marina duvidasse que fosse vista como uma ameaça real. "Pois é, às vezes a vida nos surpreende", respondeu Marina, surpreendendo-se com a própria compostura. "Essa é a Fernanda", disse Bruno, passando o braço pela cintura da acompanhante. "Fernanda, essa é a Marina, minha ex." A forma como ele disse ex carregava um tom de deboche que Marina conhecia bem. Era como se ele estivesse dizendo: "Viu? Consegui muito melhor." "Prazer", disse Fernanda com um sorriso falso. Marina sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, ouviu uma voz masculina atrás de si. "Com licença, vocês viram por acaso uma mulher linda de vestido azul por aqui? Acho que ela está perdida." Marina se virou lentamente, curiosa para ver quem havia feito o comentário. Seus olhos encontraram um homem alto, de cerca de 35 anos, com cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas e olhos azuis que pareciam ter uma expressão divertida. Ele usava uma camisa social branca, sem gravata, com as mangas dobradas até os cotovelos. Elegante, mas descontraído. "Ah, encontrei", disse ele com um sorriso genuíno, olhando diretamente para Marina. "Você deve ser a arquiteta que a Camila mencionou. Rafael Mendes", estendeu a mão. Marina sentiu um leve choque ao perceber que estava falando com o dono do iate. "Marina Andrade, é um prazer conhecê-lo, e obrigada pelo convite." "O prazer é todo meu." Rafael apertou sua mão com firmeza, e Marina notou que ele não usava aliança. "Camila me disse que você tem um escritório em Copacabana, arquitetura residencial. Residencial e comercial, projetos menores na maioria", respondeu Marina, sentindo-se estranhamente à vontade com ele, apesar do ambiente intimidador. Bruno pigarreou, claramente incomodado por ter sido ignorado na conversa. "Rafael, que coincidência te encontrar aqui." Bruno", Rafael cumprimentou com um aceno de cabeça, sua expressão se tornando visivelmente mais fria. "Como vai o negócio de importação?" "Muito bem, obrigado. Esta é a Fernanda, minha namorada." Marina observou a interação e percebeu que havia uma tensão sutil entre os dois homens. Rafael cumprimentou Fernanda educadamente, mas seu interesse claramente estava focado em Marina. "Marina, você gostaria de conhecer o iate? Tenho algumas áreas que foram projetadas por arquitetos cariocas. Pode ser interessante do ponto de vista profissional." Antes que ela pudesse responder,
Bruno se intrometeu. Ah, Rafael, não precisa se incomodar com a Marina. Ela é mais, digamos, projetos simples, reformas de apartamentos pequenos, esse tipo de coisa. Não acredito que seria do seu interesse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o rosto queimar de humilhação. Ali estava Bruno novamente, a diminuindo na frente de outras pessoas, como sempre fazia durante o relacionamento. Rafael inclinou ligeiramente a cabeça, estudando Bruno com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que definitivamente não era amigável. Interessante, disse Rafael lentamente. Na minha experiência, os melhores arquitetos são aqueles que entendem projetos de todas as escalas. E sinceramente, Bruno, não me lembro de ter pedido sua opinião sobre quem seria ou não do meu interesse. A resposta foi dita com um tom educado, mas havia uma frieza cortante nas palavras que fez Bruno recuar ligeiramente. Não quis ofender, é claro. Apenas... Marina, Rafael se virou completamente para ela, ignorando Bruno. Aceita meu convite? Prometo que a conversa será mais interessante do que ficar aqui. Marina olhou para Bruno, que estava visivelmente constrangido, e depois para Rafael, que a observava com atenção genuína. Por um momento, hesitou. Sair dali com Rafael pareceria uma fuga, mas ficar significaria aguentar mais comentários depreciativos de Bruno. Adoraria conhecer o iate, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Excelente. Rafael ofereceu o braço. Se vocês nos dão licença... Enquanto caminhavam em direção ao interior do iate, Marina ouviu Bruno murmurar algo para Fernanda sobre pessoas que não conhecem seu lugar. Ela fingiu não ouvir, mas as palavras a atingiram como sempre atingiam. Não liga para ele, disse Rafael baixinho, como se tivesse lido seus pensamentos. Desculpe, o Bruno não liga para o que ele disse. Alguns homens têm essa necessidade patética de diminuir os outros para se sentirem importantes. Marina o olhou surpresa. Vocês se conhecem bem. O suficiente para saber que ele é exatamente o tipo de pessoa que eu evito fazer negócios. Rafael parou em frente a uma escadaria elegante. Quer subir? O segundo andar tem uma vista incrível da Bahia. Eles subiram em silêncio e Marina não pôde deixar de admirar os detalhes da decoração. Madeira de lei, metais polidos, iluminação indireta, tudo executado com bom gosto e sem ostentação desnecessária. É impressionante, comentou ela quando chegaram ao deck superior, de onde se tinha uma vista panorâmica da Baía de Guanabara. O Cristo Redentor brilhava no alto do Corcovado e as luzes da cidade criavam um espetáculo dourado refletido na água. Obrigado. Levou 2 anos para ficar pronto. Rafael se apoiou no corrimão ao lado dela. Você realmente é arquiteta? Ou foi só uma desculpa da Camila para te trazer aqui? Marina riu, relaxando pela primeira vez na noite. Sou mesmo. Formada pela UFRJ, especialização em arquitetura sustentável. Tenho um escritório há 3 anos. Arquitetura sustentável, isso é raro no Rio. Infelizmente, a maioria dos clientes ainda não entende a importância. Acham que é só uma questão de custo extra. E não é? No início pode ser, mas o retorno a longo prazo compensa, sem falar no impacto ambiental. Marina se animou falando sobre o assunto. Especialmente em uma cidade como o Rio, onde temos tanto sol e vento que poderiam ser aproveitados de forma inteligente. Rafael a observava com atenção genuína, algo que Marina não estava acostumada. Bruno sempre mudava de assunto quando ela falava sobre trabalho, como se suas opiniões profissionais fossem irrelevantes. Você já trabalhou em projetos comerciais grandes? Alguns de médio porte, um restaurante em Ipanema, uma clínica em Botafogo, nada como... bem, como isso aqui. Ela gesticulou em direção ao iate. Tamanho não é tudo na arquitetura, Marina. Alguns dos projetos mais interessantes que já vi eram pequenos. A criatividade às vezes floresce melhor quando há limitações. Ela o estudou, tentando entender se ele estava sendo sincero ou apenas educado. Você entende de arquitetura? Um pouco. Minha empresa trabalha com construção civil há 15 anos. Aprendi a valorizar arquitetos que entendem tanto a parte estética quanto a funcional. E que tipo de projetos vocês fazem? Principalmente comerciais e residenciais de alto padrão. Alguns projetos de infraestrutura urbana também. Rafael fez uma pausa. Na verdade,
Estamos começando um novo empreendimento que poderia se beneficiar de uma visão mais sustentável. Você teria interesse em conhecer? Marina sentiu o coração acelerar. Uma oportunidade real de trabalho? Claro, adoraria. Ótimo. Que tal marcarmos um café na semana que vem? Posso mostrar os projetos e você me dá sua opinião. Antes que Marina pudesse responder, ouviram vozes se aproximando pela escadaria. Bruno apareceu no deck superior, visivelmente alterado, seguido por Fernanda, que parecia constrangida. Rafael, precisamos conversar, disse Bruno, ignorando completamente Marina. Estou conversando, respondeu Rafael sem se mover. É sobre negócios. Talvez a Marina pudesse nos dar um momento? A forma como Bruno disse isso, como se ela fosse uma criança sendo dispensada pelos adultos, fez o sangue de Marina ferver. Na verdade, disse Rafael, colocando a mão levemente nas costas de Marina. Marina é arquiteta e pode ter opiniões valiosas sobre negócios relacionados à construção civil. Ela fica. Bruno pareceu genuinamente chocado com a resposta. Rafael, eu não acho que... Bruno, a voz de Rafael estava fria novamente. Você tem exatamente 1 minuto para dizer o que veio dizer. Depois disso, espero que você e sua acompanhante aproveitem o resto da festa no deck inferior. Bruno olhou ao redor, claramente desconfortável com a situação que ele mesmo havia criado. Fernanda puxava discretamente sua manga, tentando fazê-lo desistir da confrontação, mas ele parecia determinado a seguir em frente. Está bem, vou ser direto, disse Bruno, endireitando os ombros. Eu sei que você está interessado no terreno da Zona Oeste para seu novo projeto. Posso conseguir uma reunião com os investidores japoneses que controlam a área. Rafael cruzou os braços. E por que você faria isso? Porque sou bom no que faço. E porque... Bem, temos história juntos. Bruno lançou um olhar significativo para Marina. Pessoas como nós entendemos como os negócios funcionam no Rio. Não é verdade, Marina? Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Bruno estava claramente insinuando que ela não pertencia àquele mundo, usando-a como exemplo do que Rafael deveria evitar. Na verdade, disse Bruno, ganhando confiança, eu estava explicando para a Fernanda como é importante conhecer nosso lugar na sociedade. Marina aqui é um exemplo perfeito. Ela tem um escritóriozinho simpático em Copacabana, faz reforminhas de apartamentos pequenos, é honesto, mas limitado. Não é mesmo, Marina? O silêncio que se seguiu foi deafening. Marina sentiu como se o deck do iate estivesse se movendo sob seus pés, mas sabia que era apenas a humilhação, fazendo-a tremer. Todas as inseguranças que Bruno havia plantado durante o relacionamento voltaram à tona como uma onda gigante. Vocês namoraram, não foi? Perguntou Fernanda, quebrando o silêncio com curiosidade maliciosa. Por 2 anos, confirmou Bruno com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu tentei ajudá-la a se desenvolver, mas algumas pessoas simplesmente não têm ambição suficiente para crescer, sabe como é? Marina sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Não de novo. Não depois de 6 meses tentando reconstruir sua autoestima. Interessante, disse Rafael, sua voz perigosamente calma. Continue. Bruno, interpretando erroneamente o tom de Rafael como interesse, se animou. Exato. Por exemplo, Marina sempre reclamava quando eu tentava levá-la para eventos como este. Dizia que se sentia deslocada, que as pessoas a olhavam estranho. E olha só onde estamos agora. Ele riu, gesticulando ao redor. Ela nem deveria estar aqui, para ser honesto. É constrangedor para todos os envolvidos. Fernanda riu baixinho, um som cruel que ecoou no ar noturno. Marina não tem como posso dizer, o refinamento necessário para esse ambiente, continuou Bruno, completamente alheio à tempestade que estava se formando na expressão de Rafael. É uma moça do povo, sabe? Nasceu e cresceu em Copacabana, família de classe média baixa. Não tem como competir com... Ele olhou para Fernanda. Mulheres que nasceram para isso. Marina fechou os olhos por um momento, sentindo cada palavra como uma punhalada. Bruno conhecia exatamente os pontos fracos dela, e os estava explorando com a precisão cirúrgica de quem havia passado 2 anos aprendendo como machucá-la. É então, disse Rafael, e algo em sua voz fez Marina abrir os olhos. Você está me dizendo que Marina não pertence aqui? Exatamente.
Bruno pareceu aliviado por finalmente ser compreendido. Você entende perfeitamente. É por isso que podemos fazer bons negócios juntos. Conhecemos nosso lugar e sabemos reconhecer quem realmente importa. Rafael assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Entendo. E você acha que eu deveria... O quê? Pedir para ela se retirar? Bem, não precisa ser dramático assim, disse Bruno com uma risada nervosa. Mas seria o gentil da sua parte não incentivá-la. Para o bem dela, é claro. Marina não conseguia mais ouvir. A humilhação era tanta que ela sentia como se estivesse se afogando em água salgada. Bruno havia conseguido, mais uma vez, fazer com que ela se sentisse pequena, inadequada, uma fraude tentando ser algo que não era. Ela deu um passo para trás, pronta para se desculpar e sair, quando sentiu a mão de Rafael tocar suavemente seu braço. Marina, ele disse, olhando diretamente em seus olhos, você permitiria que eu fizesse algo? Confusa e emocionalmente destruída, ela apenas assentiu. Rafael se virou para Bruno com um sorriso que não continha nenhum vestígio de calor. Bruno, obrigado pela demonstração. Foi muito esclarecedora. Demonstration? Que demonstração? Bruno franziu o senho. Você acabou de me mostrar exatamente o tipo de pessoa que eu não quero fazer negócios. Rafael se aproximou um passo. E também me mostrou como um homem inseguro tenta destruir uma mulher extraordinária para se sentir melhor consigo mesmo. Bruno empalideceu. Rafael, ainda não terminei. A voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Você quer saber sobre lugar na sociedade? Eu vou te explicar. Meu lugar me permite escolher com quem trabalho. E eu escolho trabalhar com pessoas que têm caráter, integridade e talento. 3 coisas que você claramente não possui. Fernanda puxou o braço de Bruno. Amor, vamos embora. Mas Rafael ainda não havia terminado. E quanto a Marina não pertencer aqui, ele se virou para ela. E Marina viu algo em seus olhos que a deixou sem fôlego. Determinação, raiva e algo mais que ela não conseguiu identificar. Na verdade, disse Rafael, sua voz agora audível para os outros convidados que haviam começado a se aproximar, atraídos pela tensão. Eu gostaria de esclarecer uma coisa para todos aqui. E então, antes que Marina pudesse processar o que estava acontecendo, Rafael colocou uma mão em sua cintura, a outra em seu rosto e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo que disse a todos os presentes, e especialmente a Bruno, que Marina não apenas pertencia ali, mas que estava sob a proteção do homem mais poderoso da festa. Quando se separaram, Marina estava ofegante e completamente chocada. O deck estava em completo silêncio, com todos os convidados observando a cena. Rafael manteve o braço em volta da cintura de Marina e olhou diretamente para Bruno. Agora, sobre essa sua ideia de que vocês dois têm história juntos, deixe-me ser claro. Você não tem história comigo. E depois do que presenciei aqui, você nunca terá. Bruno estava vermelho de raiva e humilhação. Você não pode. Posso e vou. Este é meu iate, minha festa e minha decisão. Rafael fez um gesto para 2 seguranças que haviam aparecido discretamente. Eu gostaria que vocês acompanhassem o Sr. Bruno e sua acompanhante de volta ao cais. Eles estão se retirando. Isso não vai ficar assim, murmurou Bruno enquanto era escoltado, lançando um olhar venenoso para Marina. Quando Bruno e Fernanda desapareceram, os outros convidados gradualmente voltaram às suas conversas, embora Marina pudesse sentir os olhares curiosos ainda direcionados a ela. Rafael se virou para ela, sua expressão agora preocupada. Marina, eu deveria ter pedido permissão antes de... Por que você fez isso? Ela perguntou, ainda tentando processar o que havia acontecido. Porque alguém precisava colocar aquele imbecil no lugar dele. E por quê? Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque ver ele te humilhar daquele jeito me fez sentir uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Marina o estudou, procurando sinais de que aquilo era apenas um jogo, uma performance para humilhar Bruno. Mas tudo o que via nos olhos azuis de Rafael era sinceridade. Você nem me conhece, disse ela baixinho. Não conheço, mas quero conhecer, se você me deixar. Os próximos minutos passaram como um borrão para Marina. Rafael a guiou para uma área mais reservada do iate, longe dos olhares curiosos dos outros convidados.
Ela ainda sentia o gosto do beijo nos lábios e o coração batendo descompassado, uma mistura de adrenalina, confusão e algo que não conseguia nomear. Preciso me desculpar, disse Rafael quando finalmente ficaram sozinhos, apoiados no corrimão com vista para o Cristo Redentor. Eu não tinha direito de te beijar sem perguntar. Foi completamente inadequado. Marina olhou para ele, estudando seu perfil, enquanto ele observava as luzes da cidade. Por que você fez aquilo? E não me diga que foi só para humilhar o Bruno. Rafael suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Quer a resposta honesta ou a socialmente aceitável? Honesta. Porque quando vi aquele idiota te diminuindo daquela forma, senti uma vontade primitiva de protegê-la. E por quê? Ele se virou para encará-la. Porque há alguma coisa em você que me intriga desde o momento em que nos conhecemos. Rafael, você nem me conhece direito. Talvez não. Mas sei que você é arquiteta que se especializou em sustentabilidade porque se importa com o meio ambiente, que tem um escritório próprio em Copacabana e que aguentou 2 anos sendo diminuída por aquele imbecil sem perder sua dignidade. Ele fez uma pausa. E sei que quando você fala sobre arquitetura, seus olhos brilham de uma forma que me faz querer ouvir você falar por horas. Marina sentiu o rosto esquentar. Você está sendo gentil. Não. Estou sendo honesto. Há uma diferença. Rafael se aproximou um passo. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Por que você ficou com ele por tanto tempo? Com o Bruno? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Era algo que ela havia se perguntado centenas de vezes nos últimos 6 meses. Por que? Ela começou. Depois parou. Como explicar para alguém como Rafael, bem-sucedido, confiante, obviamente acostumado a estar no controle, o que era estar em um relacionamento que te fazia questionar seu próprio valor? Porque ele era convincente, disse finalmente. No início, ele me fazia sentir especial, dizia que ia me elevar, me ajudar a ser melhor. E quando as críticas começaram, elas vinham disfarçadas de ajuda. Rafael a observava com atenção sem julgamento. Ele dizia coisas como: estou falando isso porque me importo com você, ou quero que você brilhe. E eu acreditava. Comecei a achar que realmente precisava da ajuda dele para ser suficiente. E quando você percebeu que não era verdade, Marina riu, mas foi um som amargo. Há 6 meses, quando ele terminou comigo. Disse que eu nunca ia mudar, que não tinha ambição suficiente para acompanhar o crescimento dele, que ele precisava de alguém no mesmo nível. Filho da puta, murmurou Rafael. Foi a melhor coisa que ele poderia ter feito por mim, continuou Marina, surpreendendo-se com a própria honestidade. Porque foi só quando ele foi embora que eu comecei a lembrar quem eu era antes dele, e a perceber que eu gostava dessa pessoa. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando as luzes da Lagoa Rodrigo de Freitas cintilando na distância. Posso te contar um segredo? Ele disse finalmente. Claro. Quando a Camila me disse que ia trazer uma amiga arquiteta, eu quase cancelei a festa. Rafael riu. Pensei que seria mais uma pessoa superficial tentando impressionar para conseguir contratos. E por que não cancelou? Porque a Camila mencionou que você era diferente, que não se importava muito com aparências ou status social. Isso me deixou curioso. Marina o olhou surpresa. Camila disse isso? Ela sempre age como se eu fosse um projeto de caridade dela. Talvez ela te veja de forma diferente do que você imagina. Rafael se virou completamente para ela. Marina, posso te fazer um convite? Outro convite? Não sei se aguento mais surpresas hoje. Ele riu. Um som genuíno que iluminou seu rosto. Um convite mais simples. Jantar comigo amanhã. Em um lugar normal, onde possamos conversar sem plateia. Marina hesitou. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Rafael era atraente, interessante e havia acabado de defendê-la de uma forma que ninguém jamais fizera. Mas outra parte, a parte que havia passado 2 anos sendo manipulada emocionalmente, a alertava para ser cautelosa. Rafael, você não acha que isso é muito rápido? Quer dizer, acabamos de nos conhecer e você já te beijei na frente de 50 pessoas? Ele fez uma careta. Sim, definitivamente não foi meu momento mais elegante, mas às vezes... Ele parou como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes você encontra alguém
e simplesmente sabe que quer conhecer melhor. Não por obrigação ou conveniência, mas porque genuinamente se sente atraído pela pessoa. E você se sente atraído por mim? Muito, respondeu ele sem hesitação. Não só fisicamente, embora você seja linda, mas pela forma como você fala sobre seu trabalho, como você não se deixou intimidar por este ambiente, como você aguentou as merdas do Bruno com dignidade. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de esperança e terror. E se você descobrir que não sou tão interessante quanto pensa? E se você descobrir que eu sou um idiota egocêntrico que só quer impressionar você com dinheiro? Ela riu apesar de si mesma. Touché. Então, o que acha? Jantar amanhã? Prometo escolher um lugar onde você se sinta confortável. E se em qualquer momento quiser ir embora, eu mesmo chamo um Uber. Marina o estudou por um longo momento. Rafael não parecia estar mentindo ou manipulando. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela não via há muito tempo. E depois de 6 meses evitando qualquer envolvimento romântico, talvez fosse hora de se permitir conhecer alguém novo. Tudo bem, disse finalmente, mas em uma condição. Qual? Eu escolho o lugar. Rafael sorriu. Perfeito, onde? Conhece a pizzaria do Mário em Copacabana, na rua próxima ao meu escritório? Não, mas vou descobrir. É um lugar simples, nada elegante. Mesas de fórmica, cerveja gelada e a melhor pizza da cidade. Parece perfeito. Rafael estendeu a mão. Então temos um encontro? Marina apertou sua mão, sentindo uma eletricidade familiar correr por seu braço. Temos um encontro. O domingo amanheceu nublado em Copacabana, com aquele tipo de nebulosidade típica do outono carioca, que ameaça chuva, mas nunca se decide. Marina acordou no seu apartamento de um quarto com vista parcial para o mar, sentindo como se os eventos da noite anterior tivessem sido um sonho muito vívido. Ela se levantou devagar, ainda processando tudo o que havia acontecido. O beijo de Rafael ainda queimava em sua memória, assim como a humilhação que Bruno havia tentado impor. Mas, mais do que isso, havia algo novo borbulhando em seu peito. Uma mistura de expectativa e nervosismo que ela não sentia há muito tempo. Seu celular mostrava 3 mensagens perdidas de Júlia, 2 de Camila e, surpreendentemente, uma de um número desconhecido. Abriu primeiro as de Júlia. E aí? Como foi a festa? Você beijou alguém? Mari, tô preocupada. Liga quando acordar. Se você não responder até meio-dia, vou aí. Em seguida, as de Camila. Menina, todo mundo está falando sobre ontem. O Rafael Mendes te beijou na frente de todo mundo. Conta tudo. Você virou a sensação da noite. Que história é essa que você conhece o Rafael? E finalmente a mensagem do número desconhecido, enviada apenas 2 horas atrás. Bom dia, Marina. Aqui é o Rafael. Peguei seu número com a Camila. Espero que não se importe. Ainda vale nosso encontro hoje. Se mudou de ideia, eu entendo perfeitamente. Mas espero que não. Rafael. Marina releu a mensagem 3 vezes, sorrindo involuntariamente. Havia algo adorável na formalidade dele, como se estivesse nervoso também. Antes de responder qualquer mensagem, ligou para Júlia. Finalmente, gritou a amiga assim que atendeu. Mari, o que diabos aconteceu ontem? A Camila me ligou às 10 da manhã contando umas histórias malucas sobre você e o dono do iate. Júlia, respira, disse Marina, caminhando até a cozinha para fazer café. É uma longa história. Então conta logo. Você beijou o cara mesmo? Na verdade, ele me beijou. Quê? Marina Andrade, você vai me contar tudo agora, ou eu vou aí e arranco a informação de você. Marina riu e começou a relatar os eventos da noite anterior. Contou sobre encontrar Bruno, sobre a humilhação pública, sobre como Rafael a defendeu, e finalmente sobre o beijo. Espera, interrompeu Júlia quando Marina chegou na parte do jantar marcado. Você vai sair com ele hoje? Acho que sim, se eu não desistir de nervoso. Mari, você está maluca? O cara é milionário, tem um iate e obviamente está interessado em você. Júlia, exatamente por isso que estou nervosa. E se for só uma pegada de momento? E se ele for como o Bruno? Pelo que você contou, ele é completamente diferente do Bruno. O Bruno tentou te humilhar e ele te defendeu. O Bruno te diminuía e ele te valorizou. Marina suspirou, servindo o café. Eu sei, mas é assustador, Ju.
Faz 6 meses que estou focada só em mim, no meu trabalho, reconstruindo minha autoestima. E de repente aparece esse cara que parece ter saído de um filme. Mari, escuta aqui. Você merece coisa boa. Merece ser tratada com respeito e carinho. Se esse Rafael é alguém que pode te dar isso, por que não tentar? E se der errado? E se der certo? Marina ficou em silêncio, observando o movimento da praia através da janela. Alguns surfistas corajosos enfrentavam as ondas pequenas, e os vendedores ambulantes já estavam montando seus quiosques na areia. Você tem razão, disse finalmente. Mas estou apavorada. Normal. Primeira vez depois do Bruno. Mas Mari, lembra do que sempre falamos. Você não pode deixar o medo te impedir de viver. Depois de desligar, Marina respondeu às mensagens. Para Camila, mandou um simples "Obrigada pelo convite, foi interessante". Para Rafael, depois de digitar e apagar várias versões, enviou: "Bom dia, Rafael, claro que vale. Pizzaria do Mário, Rua Figueiredo Magalhães, 19 horas. Não se assuste com a simplicidade do lugar". A resposta veio quase imediatamente. "Perfeito, mal posso esperar". E Marina: "Simplicidade é subestimada, até hoje à noite". O dia passou lentamente. Marina tentou se ocupar limpando o apartamento, organizando projetos, respondendo e-mails, mas sua mente constantemente voltava para o encontro da noite. Às 4 da tarde, começou a se arrumar, mudando de roupa 3 vezes antes de decidir por uma blusa branca simples, jeans escuro e sapatilhas, casual, mas arrumada. Às 7:15, estava caminhando pelas ruas familiares de Copacabana em direção à pizzaria. O movimento típico de domingo à noite, famílias voltando da praia, turistas explorando as ruas, cariocas relaxando após o fim de semana, a acalmava. Ali era seu território, seu mundo, onde se sentia segura. A pizzaria do Mário era exatamente como ela havia descrito. Pequena, com mesas de fórmica, decoração simples e o aroma inconfundível de pizza napolitana no forno a lenha. Marina escolheu uma mesa no fundo, onde poderiam conversar com mais privacidade. Às 7 em ponto, viu Rafael entrar no restaurante. Ele usava jeans, camisa polo azul marinho e tênis. Muito diferente do empresário elegante da noite anterior. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu com uma mistura de alívio e alegria que fez o estômago de Marina dar cambalhotas. "Oi", disse ele, se aproximando da mesa. "Oi", respondeu ela, se levantando para cumprimentá-lo. Por um momento ficaram em pé se olhando, como se ambos estivessem processando o fato de que haviam realmente vindo. "Posso?", Rafael apontou para a cadeira à sua frente. "Claro, desculpe. Senta, por favor". Eles se acomodaram e Marina percebeu que Rafael estava observando o ambiente com genuína curiosidade, não com o julgamento que ela meio que esperava. "Você estava certa", disse ele finalmente. "O cheiro aqui é incrível. Espera só para provar. O Mário faz pizza há 30 anos. Aprendeu com um italiano de verdade. E você vem aqui há muito tempo?" "Desde que me mudei para Copacabana. Quando abri o escritório, às vezes comia aqui 3 vezes por semana porque era perto e barato." Rafael riu. "Início de carreira." "Exato. Júlia, minha sócia e melhor amiga, dizia que eu ia virar pizza de tanto que comia aqui." "E como vocês se conheceram? Você e a Júlia?" Marina se animou falando sobre a amizade. Contou como se conheceram na faculdade, como decidiram abrir o escritório juntas, sobre os primeiros clientes e os primeiros erros. "Parece que vocês têm uma parceria sólida", comentou Rafael. "Temos. Ela é a parte prática. Eu sou a sonhadora. Funciona bem." "E qual é o sonho? O que você realmente quer fazer na arquitetura?" Marina hesitou. Era uma pergunta que Bruno sempre fazia soar como bobagem, como se seus sonhos fossem pequenos demais para valerem a pena. "Quer saber mesmo?", perguntou ela. "Muito. Eu quero projetar habitação popular sustentável, mostrar que é possível construir casas boas, bonitas e ecológicas para pessoas de baixa renda. Que arquitetura de qualidade não deveria ser privilégio de quem tem dinheiro." Rafael a observou por um longo momento, sua expressão séria. "Isso é impressionante. Você acha bobagem, né? Bruno sempre dizia que eu devia focar em projetos mais rentáveis." "Marina!", Rafael se inclinou para a frente. "Isso não é bobagem.
É exatamente o tipo de projeto que o mundo precisa mais. E sabe de uma coisa? Eu tenho um terreno na Zona Oeste que estava pensando em desenvolver para a habitação popular. Talvez possamos conversar sobre isso. Marina o encarou procurando sinais de que ele estava apenas sendo educado. Mas tudo o que via era sinceridade. Você está falando sério? Completamente. Mas vamos devagar. Primeiro, vamos comer essa pizza famosa. E você me conta mais sobre como funciona a arquitetura sustentável em clima tropical. E foi assim que Marina se viu passando as próximas 3 horas conversando sobre arquitetura, sustentabilidade, música, viagens e vida com um homem que realmente parecia interessado em cada palavra que ela dizia. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista. Verdadeiramente vista. A conversa fluiu tão naturalmente que Marina perdeu completamente a noção do tempo. Já passava das 10 da noite quando percebeu que eram os últimos clientes na pizzaria, e Mário estava discretamente organizando as cadeiras ao redor deles. Acho que estamos atrasando o fechamento, disse ela constrangida. Rafael olhou ao redor e riu. Ops, desculpe, não percebi. Ele acenou para Mário. A conta, por favor? Deixa que eu pago, disse Marina pegando a carteira. Nem pensar. Rafael, foi ideia minha vir aqui. E além do mais, você é meu convidado em Copacabana. E você é minha convidada para jantar. Ele já estava entregando o cartão para Mário. Da próxima vez você paga. A frase da próxima vez fez o coração de Marina acelerar um pouco. Havia uma próxima vez? Eles saíram da pizzaria e caminharam devagar pela Figueiredo Magalhães em direção à praia. O movimento noturno de Copacabana era intenso como sempre. Bares lotados, música saindo de diferentes estabelecimentos, o burburinho constante de uma das principais artérias da cidade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael enquanto atravessavam a Avenida Atlântica. Depois de tudo que já conversamos, acho que pode, respondeu Marina com um sorriso. Como você conseguiu reconstruir sua autoestima depois do Bruno? Porque é óbvio que conseguiu. Marina parou de andar por um momento, surpresa com a pergunta. É óbvio. Para mim é. A forma como você fala sobre seu trabalho, como você escolheu este lugar para nosso encontro, como você não se intimidou ontem quando ele tentou te humilhar, isso não é comportamento de alguém destruído emocionalmente. Eles se sentaram em um dos bancos de frente para a praia. As ondas quebravam com força na areia e as luzes dos hotéis se refletiam na espuma branca. Não foi fácil, Marina disse finalmente. Nos primeiros meses depois que ele terminou comigo, eu realmente acreditava que ele estava certo, que eu era medíocre, sem ambição, pequena demais para aspirar a algo maior. E o que mudou? Júlia. Ela literalmente me sacudiu um dia e disse, Marina, você está deixando aquele idiota definir seu valor. Lembra quem você era antes dele? Marina sorriu, lembrando-se da conversa. E eu comecei a lembrar. Lembrei que eu era a garota que se formou entre os primeiros da turma, que abriu uma empresa aos 25 anos, que escolheu arquitetura sustentável, mesmo sabendo que seria mais difícil. E como foi esse processo? Aos poucos, comecei a fazer coisas que me davam prazer novamente. Voltei a surfar nas manhãs de domingo, retomei o curso de italiano que havia parado, comecei a trabalhar em projetos que realmente me interessavam, em vez de só aceitar qualquer coisa que aparecesse. Rafael a observava com atenção, e Marina percebeu que ele realmente queria entender, não estava apenas sendo educado. Sabe o que me ajudou mais? Continuou ela. Eu parei de me comparar com outras pessoas. Parei de achar que precisava provar que merecia estar em determinados lugares ou com determinadas pessoas. Comecei a me perguntar, eu gosto de quem eu sou? E a resposta era sim. Mesmo ontem, quando o Bruno tentou te diminuir na frente de todo mundo? Marina pensou por um momento. Ontem doeu, não vou mentir. Ele conhece meus pontos fracos e sabe exatamente onde atacar. Mas a diferença é que agora eu sei que ele está errado. Sei que meu valor não depende da aprovação dele ou de qualquer outra pessoa. Isso é incrível, Marina, e muito atraente. Ela o olhou surpresa. Atraente? Uma mulher que conhece seu próprio valor, que não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesma? Sim, muito atraente. Marina sentiu o rosto esquentar. E você? Já passou por algo parecido? Rafael ficou em silêncio por um momento, observando as ondas. De forma diferente, mas sim.
Meu pai construiu a empresa do zero, e eu cresci sentindo que tinha que provar que merecia herdar o negócio, que não era só um playboy mimado vivendo da fortuna da família. E como você provou? Trabalhando 10 vezes mais que qualquer outra pessoa, fazendo faculdade de administração e engenharia ao mesmo tempo, começando de baixo na empresa, mesmo sendo filho do dono. Ele riu, mas foi um som meio amargo. Demorei anos para perceber que eu estava tentando provar para pessoas que nunca iam me aceitar mesmo. Como assim? Sempre havia alguém dizendo que meu sucesso era por causa do sobrenome, não do meu trabalho. Que qualquer projeto bem-sucedido era sorte ou influência do meu pai. Levou tempo para eu entender que essas pessoas falavam mais sobre suas próprias inseguranças do que sobre mim. Marina assentiu, entendendo perfeitamente. É difícil ignorar as vozes externas. Muito. Especialmente quando algumas dessas vozes vêm de pessoas próximas, como ex-namoradas. Rafael a olhou com surpresa. Como você sabe? Intuição feminina. E porque homens bem-sucedidos sempre atraem pessoas interessadas mais no status do que na pessoa. Exato, Rafael suspirou. Meu último relacionamento sério terminou há 2 anos. Ela era modelo, linda, interessante, mas eu descobri que ela estava mais interessada no estilo de vida que eu poderia proporcionar do que em mim como pessoa. Como você descobriu? Ela me traiu com um jogador de futebol mais famoso. Ele deu de ombros. Na verdade, foi um alívio. Eu já suspeitava que nossos valores eram muito diferentes. Deve ter doído mesmo assim. Doeu o ego mais do que o coração, para ser honesto, e me fez ser mais cauteloso com relacionamentos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som das ondas e observando os poucos corajosos que ainda caminhavam na praia a essa hora. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marina. Claro. Por que você me convidou para jantar? Quero dizer, a resposta honesta. Ontem você disse que se sentiu atraído, mas... por quê? Rafael se virou para encará-la completamente. Quer a lista completa ou a versão resumida? Completa. Porque quando você fala sobre arquitetura sustentável, seus olhos brilham como se você estivesse compartilhando a cura para todos os problemas do mundo. Porque você escolheu este lugar para nosso encontro, em vez de tentar me impressionar com algum restaurante caro. Porque você não ficou intimidada ontem no iate, mesmo claramente estando fora da sua zona de conforto. Marina sentiu o coração acelerar. Porque você tem opiniões próprias e não tem medo de expressá-las. Porque você é genuína de uma forma que eu raramente encontro no meu círculo social. E porque... Ele hesitou. Porque quando olho para você, não vejo alguém tentando ser algo que não é para me impressionar. Rafael, e fisicamente, você é linda, Marina, mas é uma beleza natural, sem artifícios. Você tem um sorriso que ilumina o rosto inteiro e um jeito de inclinar a cabeça quando está pensando que eu acho adorável. Marina não soube o que dizer. Havia muito tempo que alguém não falava sobre ela dessa forma, com admiração genuína, não condescendência. Sua vez, disse Rafael. Por que você aceitou sair comigo? Honestamente? Primeiro porque você defendeu minha honra como um cavaleiro medieval. Ela riu. Ninguém nunca havia feito isso por mim antes. E segundo, porque quando você fala sobre trabalho, sobre seus projetos, eu vejo paixão real. Não é só sobre dinheiro ou status. Você realmente se importa com o que faz. E terceiro, Marina sorriu, porque você não tentou me impressionar trazendo o iate para cá ou sugerindo um restaurante de 5 estrelas. Você veio para o meu mundo, do meu jeito. E isso é importante para você? Muito. Significa que você quer me conhecer de verdade, não a versão melhorada que eu poderia tentar ser. Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Marina, posso te beijar? De verdade, dessa vez, não como performance para humilhar ninguém. Marina sentiu o coração disparar. Sim, esse beijo foi completamente diferente do anterior. Suave, questionador, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Marina se sentia como se estivesse flutuando. Uau, murmurou ela. Uau mesmo, concordou Rafael, sorrindo. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou ao escritório com um sorriso que não conseguia esconder. Júlia a observou por 5 minutos antes de cruzar os braços e exigir detalhes. Marina Andrade, você está radiante. Conta tudo, agora. Foi perfeito, Ju.
Marina se jogou na cadeira, ainda meio sonhadora. Conversamos por horas. Ele é inteligente, engraçado, interessado no meu trabalho. E me beijou de novo. Um beijo de verdade dessa vez. Júlia gritou de alegria, fazendo Marina rir. Calma, ainda é muito cedo para comemorar. Foi só um encontro. Um encontro que durou 4 horas e terminou com um beijo. Mari, quando foi a última vez que você ficou assim por causa de um cara? Marina parou para pensar. Nunca, na verdade. Nem no início com o Bruno eu me senti assim. Assim como? Leve. Como se eu pudesse ser completamente eu mesma e isso fosse suficiente. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Júlia atendeu e, após alguns e claro, entregou o fone para Marina com uma expressão curiosa. É para você, um tal de Rafael. Marina sentiu o estômago dar cambalhotas. Alô? Bom dia, Marina. Espero que não se importe de eu ligar no escritório. Claro que não. Como você conseguiu o número? Internet. Mendes Construções tem bons recursos de pesquisa, ele riu. Escuta, sei que é muito em cima da hora, mas você teria tempo para almoçar hoje? Tenho uma proposta de trabalho para discutir com você. Marina olhou para Júlia, que estava claramente tentando escutar a conversa. Proposta de trabalho? Lembra do projeto que mencionei ontem, da habitação popular na Zona Oeste? Eu trouxe algumas plantas preliminares e gostaria da sua opinião profissional. Rafael, você está falando sério? Completamente. Posso passar aí no seu escritório por volta do meio-dia? Assim você pode mostrar alguns dos seus projetos também. Marina olhou ao redor do escritório pequeno. 2 mesas, uma impressora velha, plantas espalhadas pelas paredes. Muito diferente dos ambientes corporativos aos quais Rafael provavelmente estava acostumado. Tem certeza? Nosso escritório não é muito sofisticado. Marina, depois de ontem você ainda acha que eu me importo com sofisticação? Meio-dia está bom? Está ótimo. Quando desligou, Júlia estava a encarando com os olhos arregalados. Ele quer discutir trabalho? Aparentemente sim. Um projeto de habitação popular. Marina, isso é exatamente o que você sempre quis fazer. As próximas 2 horas passaram voando. Marina e Júlia organizaram o escritório, separaram os melhores projetos do portfólio e tentaram não entrar em pânico com a possibilidade de conseguir o maior contrato da carreira. Ao meio-dia em ponto, Rafael chegou ao escritório carregando uma pasta e 2 sacolas de um restaurante japonês próximo. Trouxe almoço, disse ele, entrando no pequeno espaço. Espero que gostem de comida japonesa. Você não precisava, disse Marina, mas estava tocada pelo gesto. Júlia, certo? Rafael estendeu a mão para a sócia de Marina. Ouvi muito sobre você ontem. Só coisas boas, espero, respondeu Júlia, claramente curiosa para conhecer o homem que havia deixado sua amiga tão animada. Eles se acomodaram na pequena mesa de reuniões e Rafael abriu sua pasta, revelando plantas arquitetônicas detalhadas. Este é o terreno, explicou, espalhando os desenhos. 15.000 metros quadrados na Zona Oeste, próximo ao BRT. A prefeitura aprovou um projeto de habitação de interesse social, mas eu quero fazer algo diferente. Marina se inclinou sobre as plantas, seu olhar profissional imediatamente absorvendo os detalhes. Diferentes como, em vez de construir o máximo de unidades possível, quero priorizar qualidade de vida. Áreas verdes, espaços de convivência, aproveitamento da luz natural e ventilação. E sustentabilidade? Perguntou Marina, sua voz revelando esperança contida. Exatamente. Energia solar, reaproveitamento de água da chuva, materiais sustentáveis. Quero provar que é possível construir habitação popular de qualidade sem ser economicamente inviável. Marina e Júlia trocaram olhares. Era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonharam. Rafael, disse Marina cuidadosamente, por que você está me oferecendo isso? Existem escritórios grandes, com muito mais experiência. Porque os escritórios grandes vão me dar o que sempre fizeram. Prédios funcionais, baratos e sem alma. Você vai me dar algo com propósito. Júlia se levantou discretamente. Vou deixar vocês conversarem sobre os detalhes técnicos. Preciso fazer algumas ligações. Quando ficaram sozinhos, Rafael se aproximou um pouco mais de Marina. Posso ser honesto? Disse ele. Por favor. Parte de mim está oferecendo este projeto porque quero uma desculpa para trabalhar com você. Para te ver mais vezes. Marina sentiu o rosto esquentar. Rafael,
Mas a parte profissional é real, Marina. Li sobre seus projetos online, vi as fotos do que vocês fizeram. Vocês têm talento e visão. É exatamente o que este projeto precisa. E se não der certo? Entre nós, quero dizer, isso não afetaria o trabalho? Rafael ficou sério. Essa é uma preocupação válida. Mas eu confio que somos adultos o suficiente para separar as coisas se necessário. E, sinceramente, tenho um bom pressentimento sobre nós. Marina estudou as plantas novamente, sua mente já fervilhando com possibilidades. Era o projeto dos seus sonhos, oferecido pelo homem que estava rapidamente se tornando... O quê, exatamente? Ela ainda não sabia definir o que sentia por Rafael, mas sabia que era algo especial. Quanto tempo eu teria para desenvolver a proposta? Perguntou ela. O tempo que você precisar, não há pressa. E orçamento? Realista, mas não limitante. Quero qualidade, e sei que qualidade custa. Marina respirou fundo. Então aceito, mas com uma condição. Qual? Júlia e eu vamos trabalhar nisso juntas. Ela é especialista em sustentabilidade predial e tem ideias incríveis sobre aproveitamento de espaços pequenos. Perfeito. Na verdade, estava contando com isso. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes técnicos, cronogramas e possibilidades. Marina se surpreendeu com o conhecimento de Rafael sobre construção civil e sustentabilidade. Ele não era apenas um empresário delegando tarefas, mas alguém genuinamente interessado nos aspectos técnicos do projeto. Rafael, disse ela quando estavam guardando as plantas, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que habitação popular? Quero dizer, financeiramente, não deve ser seu projeto mais lucrativo. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do escritório para o movimento de Copacabana. Meu pai cresceu em uma favela na Zona Norte, disse finalmente. Ele sempre dizia que a única diferença entre ele e os amigos que não conseguiram sair de lá foi a oportunidade. Uma casa digna, educação de qualidade e perspectiva de futuro. E você quer dar essa oportunidade para outras pessoas. Exato. O dinheiro que ganho com outros projetos me permite fazer este tipo de investimento social. É minha forma de retribuir. Marina o olhou com admiração crescente. A cada conversa, Rafael se mostrava mais complexo e interessante do que ela havia imaginado. Isso é lindo, Rafael. E prático também. Habitação de qualidade gera comunidades mais fortes, o que beneficia a cidade inteira a longo prazo. Quando Rafael se levantou para ir embora, Marina sentiu uma pontada de decepção. Gostava de conversar com ele, tanto sobre trabalho quanto sobre vida. Marina, disse ele na porta, sei que estamos misturando trabalho e, whatever isso entre nós está se tornando, tem certeza que está confortável com isso? Tenho, respondeu ela sem hesitação. E você? Muito confortável. Ele sorriu. Posso te levar para jantar amanhã, para comemorar nossa nova parceria profissional? Onde você estava pensando? Deixo você escolher de novo. Claramente você tem gosto melhor que eu para lugares com alma. Marina riu. Que tal a churrascaria do seu Jorge, na Tijuca? Melhor picanha do Rio e chopinho gelado. Perfeito. Passo para te buscar às 8? Combinado. Quando Rafael saiu, Júlia praticamente saltou de trás da mesa onde estava fingindo trabalhar. Mari, vocês conseguiram o projeto. Conseguimos, Ju, e é tudo o que sempre quisemos fazer. E o Rafael? Que homem é esse que chega oferecendo o projeto dos sonhos e ainda por cima é lindo? Marina riu, sentindo uma felicidade borbulhante no peito. Acho que é o tipo de homem que eu nunca imaginei que existisse. E como você se sente em relação a isso? Marina pensou por um momento, observando as plantas que Rafael havia deixado espalhadas na mesa. Assustada, disse honestamente, mas também esperançosa. 3 semanas depois, Marina estava imersa no projeto, como nunca estivera em trabalho algum. O escritório vivia lotado de plantas, maquetes e amostras de materiais sustentáveis. Ela e Júlia trabalhavam até tarde todas as noites, desenvolvendo soluções inovadoras para maximizar conforto e sustentabilidade dentro do orçamento disponível. Rafael aparecia no escritório a cada 2 ou 3 dias, sempre trazendo café ou lanche, e suas discussões técnicas frequentemente se estendiam por horas. Marina descobriu que ele tinha opiniões bem fundamentadas sobre arquitetura e um conhecimento impressionante sobre tecnologias sustentáveis.
Eles haviam saído para jantar mais 4 vezes, cada encontro em um lugar diferente escolhido por Marina. Sempre locais simples, autênticos, onde pudessem conversar sem ostentação. A conexão entre eles crescia a cada encontro, mas Marina mantinha uma cautela que, às vezes, a própria surpreendia. Você está se sabotando, disse Júlia numa quinta-feira à noite, quando Marina recusou o convite de Rafael para passar o fim de semana na casa dele em Búzios. Não estou me sabotando, estou sendo cautelosa. Mari, vocês estão saindo há 3 semanas. Ele está bancando o projeto dos seus sonhos e você ainda age como se fosse encontrar alguma pegadinha. E se for pegadinha, Ju? E se daqui a alguns meses ele enjoar de mim e cancelar o projeto? E se ele for como o Bruno, só que mais sofisticado? Júlia suspirou. Mari, o Rafael não é o Bruno, em nada. Como você pode ter certeza? Porque vi como ele olha para você quando fala sobre o projeto. Porque ele trouxe brigadeiro para o escritório semana passada, só porque você comentou que era seu doce favorito. Porque quando você explica alguma solução técnica, ele anota tudo no caderninho dele, como se fossem as palavras mais importantes do mundo. Marina sabia que Júlia estava certa, mas havia uma voz pequena e insistente em sua cabeça que a alertava para não se entregar completamente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Arquitetura Andrade em Santos, atendeu Júlia. Sua expressão mudou rapidamente. Marina, é para você. Bruno. Marina sentiu o estômago revirar. O que ele quer? Não sei, mas ele disse que é urgente. Com reluctância, Marina atendeu. Alô? Marina, preciso falar com você, pessoalmente. A voz de Bruno tinha um tom que ela não reconhecia. Menos arrogante, quase suplicante. Não temos nada para conversar, Bruno. Por favor, é sobre o Rafael. Há coisas que você precisa saber sobre ele. Que tipo de coisas? Não posso falar por telefone. Você pode me encontrar no café da Galeria River em 1 hora? Marina hesitou. Parte dela queria desligar imediatamente, mas outra parte estava curiosa. O que Bruno poderia saber sobre Rafael que ela não sabia? 1 hora. Mas você tem 15 minutos, Bruno. Não mais que isso. Júlia a observou preocupada quando ela desligou. Você vai mesmo encontrar com ele? Vou. Só para descobrir que jogo ele está jogando dessa vez. Quer que eu vá com você? Não precisa. Sei lidar com o Bruno agora. 1 hora depois, Marina estava sentada no café da Galeria River, observando o Bruno se aproximar. Ele parecia diferente, menos polido, com olheiras, como se não estivesse dormindo bem. Obrigado por vir, disse ele, se sentando à sua frente. Fala logo, Bruno. O que você quer? Quero te avisar sobre o Rafael Mendes. Avisar o quê? Bruno respirou fundo. Marina, ele não é quem você pensa que é. O projeto que ele está oferecendo para você é uma farsa. Marina sentiu o sangue esfriar. Como assim farsa? Não existe projeto de habitação popular, Marina. Ou melhor, existe, mas não é para ser executado. É só para ganhar benefícios fiscais e marketing social. Você está mentindo. Estou falando a verdade. Eu conheço o Rafael há 5 anos. Já fizemos negócios juntos. Ele pega projetos sociais, contrata arquitetos pequenos para desenvolver as propostas, usa isso para conseguir incentivos da prefeitura e depois cancela tudo, alegando inviabilidade econômica. Marina sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Por que você está me contando isso? Porque... Bruno hesitou, parecendo genuinamente desconfortável. Porque eu fui um idiota com você, Marina. Tratei você mal, disse coisas horríveis, e agora estou vendo você sendo enganada de novo. Você espera que eu acredite que de repente desenvolveu uma consciência? Não espero que acredite em mim. Espero que você investigue. Pergunta para ele sobre o projeto de Jacarepaguá do ano passado, ou o de Bangu de 2 anos atrás. Mesma história, mesma farsa. Marina o estudou, procurando sinais de mentira. Mas Bruno parecia sincero, de uma forma que ela nunca havia visto antes. E por que ele faria isso comigo especificamente? Porque você é boa no que faz, é bonita, e representa exatamente o tipo de história que vende bem para a imprensa. Empresário milionário dá oportunidade para a jovem arquiteta talentosa. É marketing perfeito. As palavras de Bruno ecoaram na mente de Marina como socos. Será que Rafael estava apenas usando-a? Será que toda a conexão que sentia era unilateral? Marina,
Bruno se inclinou para a frente. Eu sei que não tenho direito de te dar conselhos depois de tudo que fiz, mas você não merece ser usada de novo. Marina se levantou abruptamente. Tenho que ir. Marina, só... Cuidado, ok? Você é mais ingênua do que pensa. Ela saiu do café em estado de choque, a mente fervilhando com dúvidas. Durante toda a caminhada de volta para casa, as palavras de Bruno se misturavam com memórias dos últimos encontros com Rafael. Será que havia sinais que ela havia ignorado? Será que estava sendo ingênua de novo? Quando chegou ao apartamento, Marina ligou o computador e começou a pesquisar sobre a Mendes Construções. Encontrou vários projetos concluídos, mas quando procurou especificamente por projetos sociais, encontrou apenas menções vagas e nenhuma obra efetivamente construída. Seu celular tocou. Rafael. Oi, Marina. Como foi o dia? Foi interessante. Ela tentou manter a voz normal. Quer conversar sobre isso? Posso passar aí. Na verdade, estou cansada hoje. Podemos conversar amanhã? Claro. Está tudo bem? Você parece estranha. Está tudo bem. Só cansaço mesmo. Ok, boa noite, Marina. Boa noite. Quando desligou, Marina se sentiu terrível. Ou estava sendo paranoica e injusta com Rafael, ou estava sendo ingênua de novo. Como saber a diferença? Marina passou a noite em claro, alternando entre pesquisas na internet e questionamentos internos. Na manhã seguinte, chegou ao escritório com olheiras e uma expressão que fez Júlia levantar imediatamente da mesa. O que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Marina contou sobre o encontro com Bruno e suas descobertas na internet. Júlia a ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. Mari, você precisa conversar com o Rafael, dar a ele a oportunidade de explicar. E se o Bruno estiver certo? E se eu for só mais uma idiota sendo manipulada? E se o Bruno estiver mentindo para te sabotar porque não suporta te ver feliz? Antes que Marina pudesse responder, Rafael entrou no escritório carregando café e pães de açúcar, como havia feito tantas outras manhãs. Bom dia, meninas. Trouxe café da... Marina, você está bem? Parece que não dormiu. Marina e Júlia trocaram olhares. Júlia se levantou discretamente. Vou fazer umas ligações lá fora. Quando ficaram sozinhos, Rafael se aproximou de Marina com preocupação genuína. O que aconteceu? Você está me assustando. Marina respirou fundo. Decidiu ser direta. Rafael, preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja completamente honesto comigo. Claro. O que foi? Esse projeto, ele é real? Vai ser realmente construído? Rafael franziu o senho. Que pergunta estranha. É claro que é real. Por que questionaria isso? Porque ontem o Bruno me procurou. Disse que você tem histórico de usar projetos sociais para conseguir benefícios fiscais e depois cancelar tudo. A expressão de Rafael mudou completamente. A preocupação foi substituída por uma frieza que Marina nunca havia visto antes. Entendo, disse ele lentamente. E você acreditou nele? Eu não sei em quem acreditar, Rafael. Pesquisei sobre sua empresa ontem à noite e não encontrei nenhum projeto social efetivamente construído. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, andando até a janela. Quando se virou para ela, sua expressão era impenetrável. Marina, posso usar seu computador por um momento? Confusa, ela assentiu. Rafael se sentou e começou a digitar rapidamente. Após alguns minutos, virou a tela para ela. Este é o projeto de Bangu, disse ele, mostrando fotos de um complexo habitacional moderno. Concluído há 1 ano e meio. Abriga 200 famílias. Marina olhou as fotos reconhecendo elementos do projeto de Rafael. Áreas verdes, aproveitamento solar, design funcional. E este, ele continuou, abrindo outra página, é o de Jacarepaguá, concluído há 8 meses, 150 unidades. Mas eu não encontrei isso ontem, porque estão registrados no nome da fundação que criamos especificamente para projetos sociais. Fundação Mendes para Habitação Sustentável. Meu pai fazia questão de separar os negócios lucrativos dos projetos sociais. Marina se sentia cada vez mais confusa. Então por que o Bruno disse? Porque o Bruno tentou se associar conosco em ambos os projetos e foi rejeitado. Ele queria superfaturar os materiais e embolsar a diferença. Quando descobrimos, cortamos qualquer possibilidade de parceria.
Rafael se levantou, sua expressão ainda fria. Marina, o que mais o Bruno te disse? Que você estava me usando. Que eu era um bom marketing para a empresa. E você acreditou. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. E o tom machucou Marina profundamente. Rafael, Marina, você tem todo o direito de questionar, de ter dúvidas, mas o fato de você ter acreditado no Bruno, o mesmo homem que te humilhou publicamente há um mês, em vez de simplesmente me perguntar, ele balançou a cabeça. Isso diz muito sobre o quanto você realmente confia em mim. Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não é isso, Rafael. É que eu tenho medo. Medo de quê? De ser idiota de novo. De acreditar em alguém que está só me usando. As palavras saíram em um grito, carregadas de toda a dor dos últimos anos. Rafael parou, sua expressão suavizando ligeiramente. Marina, você não entende, continuou ela, as lágrimas agora fluindo livremente. Eu passei 2 anos sendo diminuída, manipulada, feita de idiota. E quando finalmente consegui me reconstruir, você aparece sendo perfeito demais para ser verdade. Então, quando o Bruno plantou essa dúvida, você preferiu acreditar no pior cenário a arriscar se machucar de novo. Exato. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Então, lentamente, se aproximou. Marina, olha para mim. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar azul dele. Eu nunca mentiria para você sobre algo tão importante. Este projeto é real, e sua participação nele não tem nada a ver com marketing ou imagem. Tem a ver com o fato de você ser uma arquiteta brilhante, com uma visão que eu admiro. Como posso ter certeza? Porque vou te levar agora para conhecer a fundação. Você vai falar com as famílias que já foram beneficiadas, vai ver os projetos construídos, vai entender que isso é maior do que nós dois. Marina o olhou através das lágrimas. Por que você faria isso? Por quê? Rafael hesitou, então respirou fundo. Porque estou apaixonado por você, Marina. E quando você ama alguém, você não mente para essa pessoa. Você a respeita o suficiente para ser completamente transparente. O coração de Marina parou por um momento. Você está apaixonado por mim? Perdidamente. Desde aquela primeira noite no iate, quando você escolheu dignidade em vez de vingança. Desde nosso primeiro jantar, quando você me levou para conhecer o seu mundo, em vez de tentar se encaixar no meu. Marina sentiu como se estivesse flutuando. Rafael, eu sei que é cedo para falar isso. Sei que você ainda está se curando do que o Bruno fez, mas não posso fingir que o que sinto por você é casual. Marina se levantou e se aproximou dele, colocando as mãos no rosto dele. Eu também estou apaixonada por você. E é por isso que tenho tanto medo. Medo de quê? De estragar tudo, de não ser suficiente. De você descobrir que eu sou comum demais para o seu mundo. Rafael segurou as mãos dela. Marina Andrade, você é a mulher menos comum que eu já conheci. Você é talentosa, íntegra, corajosa e tem um coração do tamanho do mundo. Se alguém aqui não é suficiente, sou eu. Isso não é verdade. Então vamos fazer um acordo, disse Rafael, sorrindo pela primeira vez desde que havia chegado. Vamos parar de achar que não somos suficientes um para o outro e começar a construir algo incrível juntos, pessoal e profissionalmente. Marina sorriu através das lágrimas. Promete que sempre vai ser honesto comigo, mesmo quando a verdade for difícil? Prometo. E você promete que vai confiar em mim, que vai me dar o benefício da dúvida antes de acreditar nas mentiras dos outros? Prometo. Rafael a puxou para um abraço apertado e Marina sentiu como se finalmente estivesse em casa. Todos os medos, todas as inseguranças, todas as dúvidas se dissolveram naquele momento. Então, disse Rafael quando se separaram, quer conhecer as famílias de Bangu hoje? Elas vão adorar conhecer a arquiteta que vai projetar o próximo conjunto habitacional. Eu adoraria, respondeu Marina, sorrindo com mais felicidade do que sentia há anos. Júlia escolheu esse momento para voltar ao escritório, encontrando os dois abraçados e sorrindo. Tudo resolvido? Perguntou ela com um sorriso maroto. Tudo resolvido, confirmou Marina. Ótimo. Então vocês podem se beijar para eu parar de fingir que não estou morrendo de curiosidade sobre como essa história ia terminar. Rafael e Marina riram, e ele a beijou suavemente,
selando não apenas o momento, mas a promessa de um futuro construído sobre honestidade, confiança e amor verdadeiro. 6 meses depois, o projeto da Zona Oeste estava em construção. Marina e Rafael estavam morando juntos em um apartamento em Ipanema que ela havia ajudado a reformar. E Bruno havia aprendido que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca mais podem ser reconstruídas. E Marina finalmente entendeu a diferença entre um homem que te diminui para se sentir maior e um homem que te eleva porque reconhece sua grandeza. A diferença, descobriu ela, era tudo.